Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Alexandre, estou representando aqui o HNEP, sou coordenador pedagógico do curso de psicanálise nessa instituição, né? Para aqueles que não conhecem a HNEP é uma escola de psicanálise que funciona em São Bernardo há 8 anos, né? Formando, né, com compromisso e ética os seus profissionais, uma formação sólida. Eu diria, eu já estou lá há um tempo, estou gostando muito do trabalho que a gente vem desempenhando ali, né, junto com todos que estão, né, envolvidos de certa forma, né, com a formação e a transmissão da psicanálise, né. Aqueles que quiserem fazer uma visita, né, a escola fica na Rua Banda, número 555. É só agendar uma visita com a Elaine na secretaria para tomar um café lá, né. No momento estamos numa forma híbrida, eu diria, né? Os atendimentos os presenciais, alguns online, as aulas online, enfim, né? A escola é presencial, mas estamos se virando aí com essa pandemia, né? Como pode, né? Há pouco tempo também, né? A escola ampliou, né? A sua estrutura, temos agora a clínica que fica na rua Alameda da Justiça, é próximo da escola também, um lugar amplo, bem gostoso, né? Faço aqui o convite para quem quiser conhecer nossas instalações ali, né? Todo ano a GANEP faz esse circuito de palestras, né? Convidando psicanalistas de fora para trazer aqui, agregar conhecimento, né? Sempre damos preferência para essas falas, né? Que não são de dentro da escola, né? Para o aluno também já ir se acostumando, né? E assim também os convidados também, né? Conhecendo outros profissionais, que eu acho que é muito importante, né? O analista precisa circular, precisa ouvir outros analistas, isso faz parte da nossa formação, né? Freud, ele deixa um legado, né? Ele diz para ser analista, né? Ele fala do seu tripé, né? Da nossa formação precisa estar alicerçada na análise pessoal, supervisão, né? E estudo. A escola faz essa função de passar o estudo, né? E nós podemos pensar aqui nesse dia de hoje, né, no quarto pé lacaniano, né, que seria a transmissão, né? Não é uma exigência para o analista em formação, mas é algo de muito importante para aqueles que se aventuram aí, né? Transmitir a psicanálise para a sociedade, para a polis, vamos dizer assim, né? É o que nós estamos fazendo, né, todo ano. E hoje, né, de certa forma, encerramos o nosso ciclo de palestra, né? Tivemos a palestra segunda-feira com o Felipe, ontem com a Diná, e hoje, né, a gente vai finalizar a nossa semana com as palestrantes Aline e Kinga, tá? De antemão, agradeço a todos os presentes, né? A vocês, alunos, convidados que estão aqui hoje, né? Agradeço ao Emerson, né, a direção da escola, né, a Elaine, a secretária, a nossa secretária, que deve estar aí nessa semana enlouquecida com todas as inscrições, com todo o andamento do processo aí, né? Uma pessoa que sem o seu esforço isso não seria possível. Agradecer o Evandro do Marketing também, que está sempre, né, nos ajudando. A Glaucia e o Fernando, que são a parte do suporte técnico, né, da escola, que estão aí também trabalhando para que tudo isso possa funcionar da melhor maneira possível, né? De antemão, peço desculpas, né, se caso ocorrer algum problema técnico, né? Essa é a primeira vez que estamos fazendo no formato online, dado a pandemia. Ano passado acabamos nem fazendo o nosso circuito, né, em caráter de exceção, porque estava no começo da pandemia, o circuito sempre aconteceu assim no primeiro semestre, e naqueles tempos tudo estava muito incerto, né? Mas a partir do momento que a gente meio que dominou toda essa técnica aqui dos estudos online, pensamos por que não, né? Então partimos, né, esse ano para de forma excepcional trazer as palestras no formato online, tá? Aqueles que precisarem
de certificado, né? Favor colocar no chat o nome completo seguido da palavra sim, tá? Nós já vamos saber que essas pessoas estão querendo, né, o certificado, e a secretaria irá enviar para vocês o certificado da palestra de hoje. Alguns cursos de psicologia, enfim, alguns cursos de psicanálise exigem algumas horas dos estudantes de estudo fora da escola, né? Então, é só pedir o certificado da participação da palestra, tá? As nossas perguntas, tá, que vocês, porventura, quando a palestra começar, vocês vão ouvindo as palestrantes falando, né? Eu peço que vocês façam no chat também, tá? E, à medida do possível, eu estarei aqui organizando e lendo para nossas convidadas da noite, tá? É possível, depende da quantidade de pessoas que entrarem, né? Da quantidade de perguntas que foram feitas, algumas pode ser que não serão respondidas. Então, nós temos um horário aqui de aproximadamente 1h30 de palestras, né? Um tempo estimado de encerramento às 9 horas. Mas vamos fazer o possível para responder ao maior número possível, se assim acontecer, né? Apresentar, né, de forma oficial aqui as nossas palestrantes da noite. Nós temos aqui minha estimada colega, né, no qual eu tive o prazer de dividir algumas falas, de certa forma, já trocamos algumas figurinhas, que é a Aline Carneiro Silva. Ela é psicóloga, supervisora clínica e preceptadora de estágio da Universidade em Anguera de Santo André. Especialização em fundamentos da psicanálise e sua prática clínica pelo Instituto Sede Sapiense. Membro da rede de atendimento clínico na Psicovida, né, clínica de psicologia, e da Recleia, que na realidade hoje ela não é mais membro, né, ela foi modesta aqui, ela é a nossa coordenadora da rede clínica de estudos e entendimento da Recleia, atuante na clínica psicanalítica, no atendimento com adolescentes e adultos. Nós temos a nossa colega também, a Kimberly Batista, psicóloga especializada em teoria psicanalítica pela PUC, coordenadora de eventos e membros da rede de atendimento clínico na Psicovida, clínica de psicologia, membro também da Recleia, que é a rede clínica de estudo e atendimento, com experiência clínica no atendimento com crianças, adolescentes e adultos. O tema de hoje é um tema bem interessante, e aí começa com uma pergunta: o que é uma mulher? Né? Um papo sobre feminilidade, sobre a ótica psicanalítica. Bom, palestrantes, a bola está passada, boa sorte, sucesso, estamos aqui só ouvidos. Boa noite. Obrigada, Alexandre, pela apresentação, obrigada pelo convite, né? Uma honra. Queria até parabenizar a GANEP pelo aniversário, né? Que foi no domingo. E obrigada pela Kim também participar, porque eu acabo levando ela nas aventuras. E é uma honra participar. Acho que é bacana deixar já de antemão avisado, né? Que, como a Lê falou, né? É uma adaptação nova, esse formato online, e eles perguntaram de antemão se a gente se sentiria à vontade de vir até, né, o local, que é esse outro endereço que o Ale falou, que é a clínica, e como as duas estão vacinadas, a gente resolveu, né, vir aqui para ter uma segurança em relação ao suporte técnico, se precisar. Fomos muito bem recebidas pelo Emerson, tomamos todos os devidos cuidados de máscaras, eles nem estão aqui com a gente, estão em outra sala, só para dar um suporte se precisar, quanto à internet, equipamento e tudo mais. Então, acho que é bacana explicar, né, que estamos aqui uma do lado da outra, mas sob essas condições de cuidados e vacinadas devidamente. Então, acho que esse é um ponto principal. Kim também quer falar boa noite? Antes de tudo, eu quero desejar uma boa noite a vocês e agradecer a GANEP por todo o cuidado, toda a atenção. A recepção foi impecável, é super importante. E o nosso tema começa com uma pergunta, né? O que é uma mulher? E a ideia não é responder o que é uma mulher, mas fazer outras perguntas em cima dessa pergunta. A Aline veio com a ideia de 100 perguntas. Você quer falar um pouco? Uhum. Então, eu sempre, né, não sou uma
uma vasta conhecedora de muitas palestras, mas a maioria das que eu faço, eu acho que não tem nada mais psicanalítico do que fazer perguntas, né? E a maioria dos eventos que eu apresento acaba sempre não respondendo, não fechando uma sentença, não. Então já estamos até dando um spoiler, né, do final da palestra, que a gente vai acabar abrindo mais essa pergunta, né? E não é a primeira vez, né, que a gente faz esse bate-papo, a gente fez a segunda vez que a gente faz o bate-papo juntas, da outra vez cada uma na sua casa, porque estava bem no auge da pandemia, a gente fez pela Psicovida, e a gente se debruça, né? Somos colegas de trabalho, colegas da vida, acaba levando para além dos muros do consultório também, e conversa vai, conversa vem, a gente viu que a gente estava, como a Lê falou, né, a questão do tripé é muito importante, então eu acho que a gente nunca fala daquilo que não toca a gente de alguma forma, né? Quando a Lê me convidou, ele até sugeriu uma outra palestra que ele já conhecia, né? Ele falou, se você quiser fazer essa temática, tal. E acho até interessante que eu respondi para ele, não estou mais nessa fase, porque era uma palestra sobre adolescentes, e eu sempre acho que as palestras, ou sobre o que eu falo, o que eu leio e me debruço, está sempre muito encaminhada à minha análise, o momento atual da minha análise, as minhas supervisões, os meus estudos, enfim. E aí a Kim me chamou para fazer um evento lá na Psicovida, e aí ela, por me chamar para organizar, acabou a gente, né, trocando figurinhas, e ela também estava muito mergulhada no assunto. Só que a gente começou pensando, primeiro conversando meio que em senso comum, assim, sobre a maternidade, né? A gente ficou naquela coisa de uma certa pressão psicológica que existe. Eu falei, vamos falar então sobre maternidade, mas aí maternidade é um assunto muito específico, e aí acabou ampliando para a feminilidade, que é um conceito muito caro, muito amplo para a psicanálise. Então, a gente já até se defende aqui, antes de começar, que aqui a gente vai dar uma pincelada de poucas coisas que a gente se debruçou a conversar, a ler, as nossas bases teóricas. Eu vou trazer um pouquinho mais da questão psicanalítica, então, um pouco mais de Freud, baseado em 2 textos principais dele, que é o Feminilidade e Sexualidade Feminina, de 31 e de 33, se eu não me engano. E a Kim vai trazer um pouquinho do contexto histórico, e a gente até brinca, né, que ela fala assim, mas é sobre a psicanálise, é um evento de psicanálise, e eu vou entrar no contexto social, e a gente fala, não tem como, né, a psicanálise é social também, né, tem todo um contexto cultural, social, que não dá para negar, né, a gente vai até falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, acho que é isso, né, começando o pontapé do título, que eu sempre gosto de fazer perguntas, e a Kim agora vai entrar um pouquinho nessa parte social, e a gente, se vocês quiserem, né, como a gente diz, é um papo, tudo bem que o formato é de palestra, mas a gente quer que seja um pouco mais aberto. Então, a gente vai conversar entre a gente aqui, se vocês quiserem fazer alguma colocação durante, mas aí fica mais para o final, perguntas mesmo, ok? Uhum. E em cima do o que é uma mulher, né? É essa pessoa que expressa um feminino. É quem nasce com cromossomo XY? É quem se veste de mulher? É quem tem um homem enquanto objeto de amor? É quem se torna mãe? Quem é que se torna uma mulher? E Freud já deixou bem sinalizado um abismo entre a anatomia e as formas de sexualidade, né? O que nos faz pensar qual é o tanto que a anatomia é o destino. O feminino e o masculino escapam da anatomia, bem como Freud deixou citado, ao mesmo passo que a anatomia também dá uma representação subjetiva de homem e mulher. Em conversa isso, tem uma frase, eu acredito que dê para apresentar, porque fica melhor. A gente resolveu compartilhar, porque no nosso outro evento a gente faz algumas citações diretas e o pessoal pedia para a gente transcrever. Então, a gente pegou algumas principais, eu vou só abrir aqui para vocês, que aí vocês conseguem tirar print, tirar foto, e eu acho que fica mais fácil. Essa primeira sua, né, Kim? É uma frase... Todo mundo consegue ver? Beleza, sim. Uma frase de Simone de Beauvoir, bem emblemática. Eu acredito que ela vai dando um caminho para nós com relação ao que eu vou querendo dizer aqui hoje. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade.
é o conjunto da civilização que elabora esse produto, intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Eu acho importante frisar esse castrado, porque sabemos que, simbolicamente, neuróticos, todos somos castrados. Mas eu acredito que esse castrado aqui significa um castrado social para a mulher. E por isso que, na conversa com a Aline, de montar a palestra, e já sabendo da minha preferência e da minha tendência de ir para um lado mais social, mais histórico da coisa, nunca deixando de lado a psicanálise, mas de entender a história, né? Qual que é a história da mulher? Como que ela se formou? E tem uma outra citação de uma psicanalista e feminista, Juliette Mitchell, que eu acredito que embasa muito bem aonde é que eu estou querendo chegar também. O ser humano da investigação psicanalítica é o indivíduo dentro da cultura. Ele não é, nem pode ser um homem isolado ou natural. Então, a psicanálise ela investiga processos intrapsíquicos, a maneira com que a pulsão se dirige aos objetos, revela a clínica, os psicanalistas ouvem e há revelações das pulsões, e nos levanta uma questão: mas o que psicanálise tem a ver com o social, né? Até que ponto coletivo e a vida pessoal se distanciam, né? Qual que é o peso do social? Para terminar, uma última citação, tem mais uma também, da Simone de Beauvoir, que eu acho bem importante. É indispensável pensar em um sujeito fora de sua estrutura econômica e social. A humanidade não é uma espécie animal, é uma realidade histórica. E a história da mulher foi uma história muito dividida entre uma história santa e uma história fetichizada, um corpo saturado de sexualidade, porém reprimido também. Então, há vários elementos históricos que vão denunciando e vão anunciando o quanto que o feminino fica colocado num lugar de servidão, de submissão. E quando eu digo isso, não é na intenção de dizer, meu Deus, pobres das mulheres, coitadas delas, são vítimas da história, nunca é dessa forma. Mas acho que vale a pena citar, né, alguns fatos, alguns eventos, e identificar qual é a nossa responsabilidade enquanto sociedade para localizar um ser e outro. E o papel da mulher, então, sempre foi muito associado à submissão, à passividade, e acho também que vale focar nessa palavra passividade, né? O quanto que o feminino, ele está dentro de uma passividade, mas o quanto que uma passividade também não pode conter uma atividade, né? Uma das formas do feminino se expressar é através da beleza, da mulher enquanto um objeto de beleza. E mesmo estando numa posição subjetiva passiva, de ser olhada e desejada, também tem uma atividade de se colocar enquanto objeto de beleza. Temos alguns dados históricos, vocês devem conhecer muito bem a história de Adão e Eva, e o homem nasce primeiro, depois Deus vê que precisa ali de uma mulher e ela sai da costela desse homem, e temos aí um mito, né, da mulher, mais uma vez, sendo secundária da história. Temos mais um exemplo, que é a história da Maria, mãe de Jesus. Então, a Maria é elegida por ser uma mulher especial, santa. Então, há vários relatos das mulheres que vão dando algumas pistas do quanto que a mulher vai sendo colocada socialmente na história, e hoje a gente vê alguns reflexos que até muito pouco tempo, talvez até hoje, tem um pouco de uma limitação da possibilidade das mulheres poder frequentar espaços públicos. E um outro fator muito importante para a gente pensar, onde a mulher foi muito encaminhada socialmente, é a maternidade, né? Havia, ou ainda, né? Eu acho que fica uma questão, quanto que ainda tem essa questão da mulher estar muito atrelada, muito associada a ser mãe.
E a história mostra que uma das formas da mulher sair desse lugar secundário, submisso, perigoso, né? A mulher representa o perigo, o pecado, a impulsiva, que a maternidade salvaria a mulher desse lugar, né? Porque ela seria muito sagrada. Uhum. E a maternidade poderia ser uma das formas da mulher, enfim, se colocar como mulher na sociedade, na família. E então, quando a mulher não estaria colocada num lugar de inferioridade, de submissão, ela estaria no lugar da deusa, da sagrada, e nunca simplesmente como um ser humano. Então, a história da mulher é marcada por alguns fatos. Se pensarmos na mulher, biologicamente falando, a mulher pode passar por alguns processos, né? A menstruação, a iniciação sexual, depois menopausa, uma gestação também. Então, tem questões universais, mas também vale muito investigar como cada mulher vive, experiencia, né, fatos que o corpo de mulher traz, e a gente vai pensando, né, sempre se perguntando o que é uma mulher. A gente já concluímos mais ou menos aqui que não se trata apenas desse corpo anatômico. E as coisas mudam um pouquinho historicamente após a Revolução Industrial, as mulheres podem virar concorrentes dos homens no mercado de trabalho, mesmo não ganhando o mesmo salário, mas isso muda algo na sociedade. Tem um outro elemento super importante para a gente levar em consideração, que é a vinda dos contraceptivos. E a concepção já não vira mais algo do acaso biológico, né? E eu tenho escutado com frequência na clínica das mulheres que eu atendo uma expressão de não querer ser mãe, de não querer ser uma mulher que também é mãe. E o que faz pensar se a gente já está se encaminhando, ou se já estamos numa sociedade, né, sem crianças. Então, isso também muda o lugar social da mulher. E essas são algumas das formas das mulheres entrar no jogo, de poder expressar a feminilidade. Eu acho que sempre vale a pena olhar para a história do modo geral, às vezes para a história das nossas mães, das nossas avós, para ver quais possibilidades foram dadas, quais possibilidades foram negadas, qual que é a responsabilidade de cada mulher e cada homem na história da humanidade. E a ideia não é responder o que é uma mulher, mas tem uma citação, uma frase, um trecho da Luandra Salomé que eu gosto muito. A Aline vai colocar aqui para apresentar. Eu gosto bastante dela. Eu acho que ela não define, não deixa muito fechado e ela descreve muito bem. Essa aqui. Porque, de fato, o conceito de mulher recobre decomposto em traços particulares, as qualidades mais inconciliáveis, sem que seja necessário procurá-las muito longe. A mulher é sempre contradição encarnada, na medida em que, de acordo com sua vocação criadora, transporta em si a própria vida que nela vai operando. Então, eu deixo para vocês essa frase, né, que inclusive pode ter várias interpretações, né? Acredito que esse transporta em si a própria vida não necessariamente pode ser um bebê, né? Acho que diante das demandas sociais e do local social que a mulher se encontra, hoje as mulheres podem se perguntar, né, se elas querem ou não ser mãe, quem que elas querem ser. E eu passo a palavra para a Aline, e aí no final a gente pode conversar um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Enquanto a Kim falava, vai me dando vários insights, né? Eu falo para ela que a gente sempre brinca que a gente tem um certo roteirinho aqui, mas nada melhor do que a gente fazer como a gente oferece aos nossos pacientes, né? Associação livre, porque, né, vão vindo vários insights.
quando ela falou um pouco dessa, como eu disse, né, minha base teórica para essa fala de hoje foram muito mais os dois textos principais do Freud, né, Sexualidade Feminina de 31 e Feminilidade de 33, que são os textos que ele mais fala diretamente, assim, dessa questão do feminino, da feminilidade, né? Mas eu fiquei muitas voltas numa época lendo mais sobre isso, e parece que é um imã, né? Quando a gente se debruça mais em uma leitura, quando à medida que a nossa análise vai avançando e a demanda dos pacientes também vão avançando por um caminho, parece que vira um imã. Então, tudo que você vai procurar nas redes sociais acaba aparecendo posts sobre isso, né? Eu sigo uma série de psicanalistas, a Ana Sui, que eu gosto demais, a Maria Homem, o Contar do Caligares, que infelizmente, né, há pouco tempo a gente perdeu, eu admiro demais ele, assim, todas as minhas palestras têm um dedinho dele, e me lembrou um pouco do livro que ele fez, inclusive, com a Maria Homem, né? E que eu espero que dê tempo de eles estrearem o 2, né? O volume 2, não sei que pé que ficou, mas no comecinho do ano passado, antes da pandemia, eu fui, inclusive, no lançamento, né? Que é o Papo de Menina, que é uma pergunta, na verdade, também, né? Papo de Menina, que era um livro entre uma conversa também, um bate-papo entre o Caligares e a Maria Homem, falando bastante desse contexto mais social. Eu digo para quem que eu não mergulho muito nisso, ela sempre acaba indo para esse lado, mas não tem como, né, a gente falar de psicanálise ou qualquer outro assunto sem entrar um pouco na questão do social. E aí ele fala um pouco também do quanto a influência do cristianismo tem, né, em cima disso tudo, essa questão da puta e da santa, né? O Freud mesmo, em alguma passagem, ele fala dessa questão do amor, né, do homem, que o homem, para amar a mulher, não pode ser a mesma mulher, ou ele ama ou ele tem o desejo. Claro que depois ele vai evoluindo isso, né? Mas em certo ponto ele fala um pouco disso, né? Ou é a santa ou é a puta, que não dá para se apaixonar pela mesma pessoa, né? Então tem todo um contexto também. E aí o Caligares nesse papo fala um pouco disso, né? Da santa, do cristianismo, enfim, de toda a influência que tem em relação a essa questão da mulher, né? O quanto a mulher vira um objeto de pavor, às vezes, até, do homem, né? Então, acho que foi me dando alguns insights enquanto a Kim falava. E aí ela, né, finalizou um pouco falando dessa questão da maternidade, e é justamente isso que me esbarrou na época, né? Então, falando que o som está entrecortado. Será que está para todo mundo? Não? Então, acho que é só uma questão da pessoa que está falando, talvez uma questão da internet dela mesmo, né? Quem que falou? Carlos Júnior. Se puder mudar, de repente, né, do Wi-Fi para a rede móvel, talvez ajude. Se ficar ruim, vocês falam, tá? Por favor. Então, foi justamente aí que eu me esbarrei na época que a gente começou a discutir sobre a temática, né? Porque essa coisa da maternidade, e aí não é só uma questão pessoal, é uma questão geral que na época me pegava, e ainda arrisco dizer que pode ser que me pegue ainda, né? Quando eu li o texto do Feminilidade, do Freud, de 33, faz muito tempo, né? A primeira vez que eu li. E, assim, era muito recente de formada, né? Formada em psicologia, e depois que eu fui me debruçar para psicanálise, fazer pós, enfim, mergulhar, que é aquela coisa que a gente sabe que nunca cessa, né? E aí, a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei muito incomodada. Inclusive, foi o pontapé que eu comecei a falar para Kim. Eu falei, Kim, não sei, né, o que aconteceu na época ali, por isso que eu digo que a leitura nunca é a mesma, né? Tudo também tem a ver com o tripé. Em que período da análise que a gente está para ler um texto do Freud numa época e ler depois de avançar um pouquinho mais, já é uma outra leitura. Um ponto fisga mais, outro ponto passa despercebido, que antes teria fisgado, e assim vai, né? E aí, na época que eu li, eu parei ali quando ele fala da questão das 3 possíveis saídas para a feminilidade, né? Que ou a mulher nega a feminilidade e se masculiniza, né? Ou ela ignora, abandona e entra numa certa, que ele chama de frigidez, ou a saída normal, que ele chama, que é a maternidade.
Na época eu li, eu falei, como assim, né? E aí, se eu não quiser ser mãe, o que que acontece? Então, eu não vou atingir nunca a feminilidade. E aí a gente esquece, né, que para ler Freud, a gente tem que ter, não só Freud, eu acho que qualquer psicanalista, né, eu sempre deixei muito claro na outra palestra que a gente fez também, que eu não sei, né, eu falo que quando a gente está no presencial, tem aquela coisa mais dinâmica da gente perguntar quem é da área, né, e aí num simples levantar de mão a gente consegue saber quem é da área. Aqui eu vejo só uns rostinhos, outros não, só os nomes, então eu não consigo saber bem quem é da área. Por isso que a gente até tenta não trazer tanto termo técnico, por mais que dessa vez foi um convite de uma escola de psicanálise, né? Mas não necessariamente que tenham pessoas só da área. Então, eu sempre fico com cautela de não aprofundar tanto na teoria, até como a gente disse, é muito extenso, é muito vasto, e às vezes algum conceito leva para outros e que, enfim, quando a gente vê, vira um curso, né? Se a gente puxar narcisismo, castração, enfim, algumas coisas que a gente vai falar aqui no ar. Até me perdi que eu estava falando da questão de ler Freud. Então, quando a gente lê Freud ou qualquer teórico, a gente nunca pode levar tudo ao pé da letra, né? A gente sempre tem que levar em consideração que ele está falando ali de conceitos, muitas vezes, e às vezes muitas questões psíquicas e simbólicas, né? Então, essa questão da inveja do pênis, essa questão do... Quem não é da área fala, como assim, né? E castrado, enfim, inveja, o que quer dizer tudo isso? Então, mesmo quem é da área, às vezes acaba levando ao pé da letra, e acho que foi um pouco disso que eu fiz na época. Eu esqueci um pouco, né? E como eu disse, era muito recente, eu era muito novata, não que eu seja madura, ainda tem muito a amadurecer e a estudar, mas hoje, lendo, né, eu leio com outros olhos, inclusive eu precisei reler ele recentemente na pós, e aí é engraçado que a gente vê um outro olhar, né, nesse trecho, porque ao ler Freud, a gente tem que sempre levar em consideração a época dele, né? Por mais que ele era um homem muito à frente da época, ele era muito influenciado, né? Uma época vitoriana, extremamente machista, estava sempre no meio de homens, então, assim, tem que levar em consideração tudo isso, né? E aí, na época, eu fiquei nessa, né? Eu falei, como assim? Então, nunca vou atingir a feminilidade se eu não quiser ser mãe e tudo mais e tal. Enfim, à medida que foi avançando, análise, estudos, leituras e tal, a gente foi vendo que não é bem assim, né? E detalhe, né? É muito interessante falar que esse texto, Feminilidade, é uma transcrição, na verdade, de uma conferência. Então, é uma conferência que ele fez para médicos. Então, pensa, uma sala cheia de homens de uma época muito remota, falando sobre feminilidade, né? E aí, como eu digo, quando eu li naquela época, eu me esbarrei naquela parte. Quando eu li depois de novo, em contrapartida, o mesmo texto, ele mesmo fala num trecho para a gente que não se pode ignorar a influência dos costumes sociais nessa ideia do quanto a mulher é passiva, né? Então, quanto tem uma influência dos costumes sociais nessa questão. E aí, no finalzinho do texto, inclusive, ele fala, né? Então, meus amigos, eu acabei não pegando na íntegra, mas ele fala alguma coisa no sentido assim: se vocês quiserem saber o que é uma mulher, né? Ou o que quer uma mulher, porque até quando a gente foi fazer o título aqui, perguntou, né? Esse o que é uma mulher veio do texto do Freud? Falei, não, porque nesse texto ele fala o que quer uma mulher. E aí depois outros teóricos vão desdobrando, né? Essa série de perguntas, o que quer, o que é, né? Então sempre fica no que ele depois o Freud se esbarra no enigma feminino, né? Ou no continente negro, que é uma coisa obscura, que é uma coisa desconhecida, que é uma coisa que não cessa, né? E acho que o vídeo está desativado. Acho que não é uma questão, tá? E aí, no final desse texto, ele fala, né? Se vocês querem saber mais ou se vocês querem responder essa pergunta, sugiro que vocês busquem nas suas próprias vivências ou na poesia ou espere que a ciência avance, porque eu realmente não sei dizer o que quer uma mulher, né? E aí ele meio que para aí, né? Não que para aí, que depois ele avançou um pouco mais, mas ele se não avança mais a partir daí, desse texto. Então, depois que eu li de novo o texto, eu tive uma outra visão, né? Um outro impacto, diferente daquela primeira vez que eu li. Então, como eu disse, né, para considerar a época, e aí, assim, né,
quem não é da área, às vezes até quem é da área e que entra muito, talvez, influenciado por suas vivências e tal, aqui eu sempre tenho um cuidado para não levantar bandeiras quando a gente fala sobre isso. Eu sempre falo para ela que eu nunca me arrisco a dizer de algo que eu não tenho propriedade, nessa questão mais feminista, né? Eu só falo daquilo que eu procuro entender na íntegra, que tem uma série de teorias sobre isso, primeira onda, segunda onda e tal, então eu não me arrisco a dizer sobre isso. E aí, às vezes, até a pessoa fala, mas pela sua ideia, pelo que você fala, você é feminista. Não sei dizer se eu sou, mas muitas questões que a Kim traz aqui tem um peso, um cunho mais dessa questão feminista, mas a gente sempre conversando entre a gente sobre isso, né, Kim, a gente fala para a gente sempre tomar cuidado para não entrar em nenhum extremo, porque acho que qualquer extremo ou qualquer autoexigência já vira uma coisa que não é livre, né? Então, para mim, a questão do feminismo, né, é a mulher ser o que ela quiser. E a gente vai ver com o tempo essa questão da resposta, né? O que é uma mulher, o que quer uma mulher, né? Cada uma vai seguir o seu caminho. Então, voltando, né, que eu até me perdi, que eu digo que quando algumas pessoas vão ler Freud, existem pessoas que não são da área, do senso comum, costumam levantar umas bandeiras ou umas bolas assim que, Freud é meio machista, né? Freud é meio misógino, né? E começam a levantar essas questões. E aí, de novo, né? Se for levar ao pé da letra certas coisas, talvez vão colocar essa bandeira ou essa camisa nele. Mas, ao mesmo tempo, até brinco com a Kim. Se ele foi ou se ele era, né? Foi um machista que deu voz às mulheres, né? Porque foi ele, né, que deu escuta, e não eram qualquer mulher, né? Eram mulheres histéricas, que eram levadas totalmente em descrédito na época, né? Muitos médicos falavam que era fantasia, que era farsa, que era, enfim. Então, né, arrisco dizer que foi um machista aí, talvez, que deu voz às mulheres, né? E aí eu sempre falo também que a gente nunca pode levar ao pé da letra no sentido de levar como uma religião, né? Eu sou mergulhada o tempo todo na psicanálise, em estudos, em trabalho, em análise e tudo mais, mas até tem um grupo de estudo que eu faço parte lá no SEDES, que chama Técnica Psicanalítica, que fala muito um pouco disso, né? Para a gente não endeusar, né? O Freud tem muita coisa importante, só que tem muitas controvérsias também, assim como todos os outros teóricos, né? Então, nunca levar como uma religião, né? Eu pelo menos, particularmente, não faço isso. Leio, claro, tem uma base teórica, porque sem isso o tripé não funciona, né? Mas não levar ao pé da letra no sentido de levar como religião algumas coisas que os teóricos falam. Então, ele que resolveu, né, dar voz às mulheres e avançar. Só que, assim, ele avançou até certo ponto, né? E quando ele se esbarra nessa questão do continente negro, ele não avança mais, mas tem outros teóricos que avançaram, né? O Lacan, eu vou trazer alguns recortes pequenos dele, porque Lacan é complexo, é difícil, mas às vezes a gente mesmo cria talvez uma resistência, né? Fica pegando como senso comum, Lacan é difícil, então não vou me aprofundar, né? Mas ele avançou bastante nessa questão da feminilidade, né? Um ponto muito crucial que eu acabei deixando passar, que é sempre uma questão que eu começo logo do início dizer, é que quando a gente fala de feminilidade para a psicanálise, a gente não está falando de gênero. Isso é muito importante destacar, né? Porque para o inconsciente não há diferença sexual. A gente não está falando aqui de feminino, masculino, do gênero. Feminilidade é uma questão ampla, que não é a mesma coisa que feminino. Enfim, se a gente fosse pegar para desmembrar cada questão aqui da palavra, né? A gente sabe o quanto a palavra é importante para a psicanálise, né? Então, não está relativo a gênero quando a gente fala sobre isso na psicanálise. Feminilidade envolve homens e mulheres também, né? Qual é o tripé? Eu acho que o tripé é uma coisa que eu sempre levo muito em consideração. A Lê falou no começo e eu sempre levanto essa bandeira. O tripé psicanalítico, né? É a nossa própria análise, a supervisão, né? Que é você levar os casos para alguém, e o estudo. E o Alê muito bem levantou um quarto tripé aí, que é a transmissão, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Que é transmitir a psicanálise, é fazer trocas, que eu acho que é extremamente rico, grupos de estudo, né? Que seja. Então, acho que o tripé, para mim, cada vez mais faz sentido que ele sempre está muito bem alinhado, né? Se você está levando muito a sério a sua própria análise,
levando casos para supervisão, atendendo, estudando, enfim, você vai ver o quanto as coisas vão, como eu disse, né? Parece um imã. Você começa a estudar uma coisa e aí você começa a levar para o seu divã algumas coisas, aí os pacientes começam a trazer algumas coisas e as coisas vão fluindo e vão avançando à medida que você também vai avançando. Pelo menos para mim é assim, né? Eu sinto isso. Então, alguém quer falar alguma coisa? Acho que alguém abriu o microfone. Não tô engano. Tá. Que mais que eu estava lendo aqui? Eu vou aproveitar, Aline, Claro. eu quero fazer um complemento, porque tem... O André quer falar? Acho que só deixou aberto, talvez, o microfone. Tá, vou seguir aqui para fazer um complemento para o que a Aline iniciou falando sobre a inveja do pênis. Na teoria freudiana, teria uma equação fálica. Para a mulher, para a menina, no caso, superar essa inveja do pênis, primeiro, após ter identificado a diferença sexual, ela resolveria essa questão tendo um filho, né? E não é um filho apenas, um filho homem teria um efeito diferenciado para que essa equação fechasse, né? Sendo vista sem o órgão sexual e se sentindo faltante, inferiorizada de alguma forma, posteriormente a mulher resolveria essas questões através da maternidade, por isso que fica presente essa questão, né, de uma das saídas para a mulher ser a maternidade, e o quanto que a sociedade atual mostra que talvez essa equação fálica ela acontece, mas pode ser de outras formas, né? Tem outros elementos fálicos para a mulher que não necessariamente o filho, um ensino superior, um trabalho, um cargo. Então, assim, é muito para a gente pensar, né? Freud era um homem da sua própria época, exatamente como a Aline mencionou. Eu vejo uma forma muito radical, pegar e falar, então ele era machista, misógino e acabou Freud. Chega, porque não vale mais. Espera lá, né? Ele viu muito o que estava na clínica, né? Mulheres histéricas se manifestaram de alguma forma, teve sim, isso que não foi pouco dele, de alguma forma, ter os ouvidos, né, para escutar uma mulher, naquela época não era muito comum, nem um pouco, mas ainda assim a mulher fica num lugar de patologia, né? Ainda não é num lugar muito valorativo, é ainda num lugar de histérica. E a gente sabe o quanto que esse nome histérica também vem carregado de uma coisa negativa, né? A gente até vê muito assim, histeria, tá maluca, tá doida. E, enfim, só um complemento aqui para o que a Aline começou a falar. Sim. E pegando esse gancho, eu até me perdi, achei que alguém estava abrindo a porta ali. E lembrando, né, como a Kim fala, né, dessa questão, então acabou Freud. Lembrando que aqui a gente está fazendo um pequeno recorte sobre feminilidade de 2 textos, né? Claro que se a gente não pode nem pensar em ampliar para outras temáticas, porque Freud avançou em muitas coisas, né? Então a temática central aqui é feminilidade, mas é inegável todos os outros conceitos que Freud levantou, né? O narcisismo, pulsão de morte, pulsão de vida, enfim, nem cabe aqui a gente entrar em tudo isso, mas pensando que a gente está falando só desse pequeno recorte sobre a temática feminilidade, né? Dizer que ele avançou até certo ponto, até onde ele pôde chegar, e depois, né, os pós-freudianos foram avançando, foram evoluindo, e também não fechou, ao meu ver, nada é fechado, né? Em relação a essa temática e várias outras, né? Nada se cessa, né? Quando a gente fala de psicanálise, o que eu sempre brinco, né? São as perguntas sem respostas, né? As perguntas que fazem outras perguntas. Então, é bacana destacar esse trechinho, né? De que a gente está falando só desse pequeno recorte no meio da imensidão de conceitos teóricos que ele criou. Aí, ainda naquele texto, né, feminilidade, ele até também fiz deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver onde que tá. Esse aqui. É nesse mesmo texto, feminilidade, que ele fala, ó, a psicanálise não tenta descrever o que é uma mulher, seria uma tarefa difícil de cumprir.
mas se empenha em indagar como é que ela se forma, como é que a mulher se forma. Inclusive, isso foi uma chamada, né, que a gente usou, porque emenda muito com a frase da Simone, né, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, ele mesmo mostra aí, né, ele dá dicas de que a gente não vai fechar uma sentença para dizer o que é uma mulher, mas entender como ela se forma, que já não é uma tarefa fácil, né? A gente vai ver um pouquinho, eu vou entrar bem sucintamente em alguns conceitos teóricos dele aqui. Então, partindo desse pressuposto, desse texto, né, que ele finaliza falando isso, né, meus amigos vão procurar na poesia ou esperar a ciência avançar para dizer o que é uma mulher ou o que é uma mulher, a virada dele, né, ainda nesse texto, ele ainda está passeando naquela ideia inicial que ele teve do complexo de Édipo. Deixa eu fechar aqui, porque as outras frases vão mais para o final. Naquele primeiro conceito de... E, gente, agora eu vou entrar um pouquinho na parte teórica, se ficar complicado, vocês podem ir perguntando durante aí, ou deixar para o final, enfim. E, como eu disse, eu também vou tentar aprofundar, porque vocês, para quem estuda, para quem é aluno do Instituto, vê o quão é complexo a questão do complexo de Édipo, né? Que é aí que começa, né, a coisa se desdobrar. Mas, então, ainda passeando nesses dois textos, o Freud estava naquela ideia inicial de que o Édipo da menina e do menino seria correlativo. Então, o menino se apaixona, claro, sempre simbolicamente, né, pela mãe, e a menina pelo pai. Então, até aí estava bonitinho, né, correlacionado e tal. Só que a coisa começa a se enroscar quando ele se depara com a existência de um pré-Édipo. Aí que começa a chave virar, a coisa complicar e ele se desenrolar ali e chegar até um ponto que ele não avança tanto mais. Mas o que é essa questão do pré-Édipo? Ele chegou à questão de que o primeiro objeto de amor, tanto da menina quanto do menino, é a mãe, inicialmente. Depois tem as passagens, que não são simples, que a gente não consegue fazer um quadradinho ali, ó, nesse período, nessa fase, com essa idade, acontece isso. A gente não consegue. Mas a partir daí fica complicado, porque para o menino é tudo em um tempo, né? Em um tempo ou em um objeto. Então, ele não precisa fazer uma passagem, digamos assim, né? O primeiro objeto de amor é a mãe, e aí, através da castração, né, há uma renúncia desse amor, e ele transporta, não é uma palavra legal, mas encontra um outro objeto de amor a partir dessa renúncia, né, a partir da questão do medo, do terror da castração. E da menina, como fica? Se o primeiro objeto é a mãe, como que tem essa passagem aí? Como que acontece depois para ir para o pai e do pai para um objeto, né, de amor? Sempre lembrando também, gente, que, de novo, né, aquela época é outra época, então, inicialmente era tudo correlacionado assim, né, menino, menina, só que hoje a gente sabe quão enormes são as possíveis saídas também, né? Então, o tempo todo que eu falo aqui, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar da função paterna, da castração e tudo mais, não necessariamente a gente está falando de um homem ali, né? Sempre lembrando que a gente está falando de função, de papel, que pode ser desempenhado tanto por uma mulher quanto por um homem, e essa questão da escolha do objeto tanto pode ser uma mulher, ou escolhendo um objeto, uma mulher ou um homem, né? Então, não tem essa questão, a questão da sexualidade, do gênero é muito mais ampla, né? Que foge até, às vezes, da psicanálise. Então, a coisa começa a complicar aí, quando ele vê que o primeiro objeto de amor, tanto da menina quanto do menino, é a mãe, né? E aí tem uma questão também, né? Porque o Édipo da menina se inicia quando encerra do menino. Então, do menino, quando encerra a partir da castração, né? Fica, não que esteja tudo resolvido, né? Tem as consequências disso também, mas que teoricamente foi, né? E o da menina se inicia a partir daí. E aí a coisa começa a complicar, porque é muito primitivo tudo isso, né? Para uma primeira relação de amor e ódio, a gente sabe o quanto amor e ódio está muito em conjunto, tem a questão da fase oral, né? Do seio, né? O primeiro contato, e tem a questão do amor e do ódio em relação a devorar esse seio, enfim, aí entra em Klein, que eu também nem vou entrar nesse mérito, mas, né, toda essa questão teórica que é a partir daí que começa a desenrolar todas as outras questões da vida adulta, né? E aí, a partir disso, sendo uma questão complicada, sendo uma questão mal elaborada, digamos assim,
toda essa carga vai ser revivida quando transpassa, né? Não é uma palavra muito legal novamente de usar, mas quando passa para o pai, porque aí, indo para o pai, vai ser toda a revisitação desse prédico mal elaborado, e disso para a vida adulta e para a relação amorosa. Então, não só o Freud, mas vários teóricos, né, pós-freudianos, alguns teóricos atuais, dizem, né, o quão é complicada e, digamos assim, tem um atrito, vamos dizer assim, entre relação da mãe com a filha. Não é a mesma coisa. Como a Kim disse, né? Quando a mulher engravida, tem toda essa questão de, bom, teve a saída, né, para a feminilidade, teve um filho, ainda um filho homem, então vai ter o falo, vai entregar o falo, que é do pai, tudo, né, simbolicamente, então tá maravilha, né? Mas a relação quando é uma filha, né, tem uma revivência muito grande aí de coisas lá de trás, né? Se tá mal elaborada, vem numa carga às vezes muito muito forte, né? Então, deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui dessa parte do prédico. Então, a meu ver, assim, né, particularmente falando, me dá a ideia de que nunca tem fim o complexo de Édipo feminino, né? Porque o tempo todo ali a gente está revivendo coisas, a gente está revisitando coisas, e fazer essa separação é muito difícil, né? Haja análise, né, pessoalmente falando. Não é à toa que eu me debrucei no assunto, não é à toa que eu leio sobre isso, e não é à toa que é nesse momento que eu estou lendo sobre isso, porque, particularmente, deve estar nessa fase também da minha análise. Mas essa separação que eu digo, né, é uma separação psíquica, que não é fácil, né? Quando eu falo isso, né, para o senso comum, as pessoas às vezes falam, ou às vezes pacientes também, né? Ah, eu vou mudar de casa, né? Às vezes está num conflito, mora com os pais ainda e tal. Eu vou sair de casa que tudo vai se resolver. Esquece que a carga psíquica vai na bagagem junto, né? Então, quando eu falo da separação, é uma separação psíquica que não é fácil fazer. E aí, a partir disso que as coisas começam a se desenrolar, né? Quando se faz essa separação dessa menina com a mãe, e quando ela está enroscada, essa mãe, quando ela está amalgamada, né, ou em, como que é uma palavra que a gente usa bastante, em simbiose com essa mãe, vai desembocar uma série de questões aí nessa vida adulta dessa mulher, e nas relações amorosas também, porque aí ela vai vir à tona toda essa carga novamente. Então, pensando nessa questão, deixa eu ver o que mais que se eu me perdi aqui. Tá? O amor, né, quando essa mulher se relaciona, ele pode ser tanto um agente, e aí, né, quase não falo do pai ou da função paterna, mas é extremamente importante esse pai ou essa função paterna entrar como um terceiro ali para realizar essa castração, né, essa separação da mãe com a menina, né? E é super importante o olhar dessa função para a feminilidade, para a criação ou para a ida dessa mulher à feminilidade, né? O que mais? Então, quando essa menina, né, se torna mulher, né, esse amor de um objeto, um homem, uma mulher, enfim, pode tanto funcionar como um agente importante de castração, como pode ser o oposto disso e virar algo devastador, né, que não tem o reconhecimento de limites, não tem o reconhecimento da borda, do corte, da castração, o que seja, né? Fica tudo muito transpassado, fica tudo muito intenso, fica tudo muito solto, né? Por isso que é tão importante. E aí, às vezes, né, as mulheres levam para análise ou não entende o porquê, ou né, a mãe não entende o porquê, é aí que se enrosca, né? Quando tem uma relação tortuosa, por mais que é uma relação boa, pode ser que tenha sido uma ótima relação, né, dessa menina, dessa adolescente, dessa mulher com essa mãe, mas alguma coisa em algum momento pode ser que tenha tido um atrito, alguma coisa aí, né, e que talvez na sua própria análise a pessoa possa descobrir. Tem uma citação do Winnicott que eu acho muito bacana, para a gente entender um pouco disso, né, do quanto é uma coisa, até que não, né, uma coisa transgeracional, né, o Winnicott fala que para cada mulher existem sempre três, ela mesma, a mãe dela e a mãe da mãe dela, né? Então tem toda uma questão transgeracional aí, que essa menina, né, vamos pensar, né, então, entre a menina vai em busca ali da mãe, respostas, vai em busca de respostas do que é uma mulher, porque é um enigma, né?
que é uma mulher? Tem até, né, uma época, quando tem uma fase mais de identificação, a criança coloca uns atributos, coloca o salto, coloca o brinco, né, vai se montando ali, são atributos que vão dizendo um pouco, mas não é só, a gente sabe que não é só e que não é isso que diz o que é uma mulher, né? Mas é nessa busca, né, de resposta, de procurar a mãe dar dicas, dar o caminho do que é uma mulher, e essa mãe talvez também não consiga responder, ou só consiga dar o que ela conseguiu através da mãe dela, porque também ela procurou respostas, né, a partir da sua mãe, e às vezes não encontrou, que elas vão em busca do seu próprio caminho da feminilidade, né? Então, essa é a parte mais bonita, assim, que eu acho, né? Porque é na falta que vem o desejo, né? Então, a partir de uma não resposta que essa própria menina, a mulher, né? Vou até fazer uma citação da Malvine Zalcberg, que ela tem um livro que é muito bonito, que chama De Menina a Mulher. Ela tem um outro antes disso, que é mais antigo, é difícil de achar até, que eu não lembro agora o nome, mas ela vai falando um pouco dessa relação tortuosa entre a menina e a mãe, e aí ela recentemente lançou esse De Menina a Mulher, que ela traz uma série de citações da poesia, do filme, de filmes, de músicas, enfim, dizendo um pouco dessa passagem, né, da menina à mulher. E aí arrisco dizer que às vezes, né, até falei um pouco no outro evento que a gente fez, que tem muitas mulheres, às vezes, que não encontrou ainda esse caminho. Não que seja uma mulher imatura, né? Mas que, às vezes, não se desvinculou ou não realizou essa separação psíquica suficiente para ir em busca da sua própria resposta, do que é uma mulher ou o que é feminilidade para ela, né? Então, eu fui avançando, né, e vendo que pode ser, sim, que seja uma saída a maternidade, mas não é só a única saída, né? A partir disso, pode se desdobrar vários outros caminhos, várias outras saídas para a feminilidade, para dizer o que é mulher, né? E aí tem alguns trechos de alguns textos que eu acho que é bacana pôr. Então, eu falei da importância da função paterna para fazer isso, separar-se da mãe. Acho que é isso. Aí, deixa eu abrir aqui as frases. Peraí. Que eu acho que vai só complementar o que eu já falei, na verdade. Peraí. Então, essa é a da Malvine, ó. Tá todo mundo vendo a imagem? Beleza. Então, as mulheres são artesãs da sua própria feminilidade. É na inexistência de algo que diga o que é uma mulher que se torna possível que ela invente sua versão. Então, é isso, né? Na busca de respostas para sua mãe, né? Da menina procurar, através da mãe, o que é uma mulher, e essa mãe muitas vezes não responder, ou porque também não sabe responder, ou porque o que ela dá de resposta é o que ela conseguiu com a mãe, é que essa menina, né, se descola dessa mãe e vai em busca da sua própria resposta, né? Que não é fácil, né? Não é simples, é com muita análise, é com muito lencinho de papel no seu divã, né? E eu acho que é muito bonito, né? Uma travessia talvez difícil, mas muito muito importante, né? E aí tem uma outra frase da Maria Rita Kel, que eu acho que entra um pouquinho nessa questão que a Kim e eu conversamos quando a gente estava falando, né? A gente, por mais que a gente já fez o evento, a gente falou de novo, conversou de novo, trocou figurinhas de novo, e a gente sempre acaba emendando outras coisas. E aí a gente se esbarrou em algum momento sobre a questão da inveja do pênis, né? Que ela falou, como que é para você essa questão, Aline? Porque para mim, às vezes, ainda esbarra essa coisa da inveja do pênis, fica, às vezes me incomoda um pouco, né? Eu falei, ó, Kim, para mim também incomodava bastante, só que quando a gente começa a pensar numa questão simbólica e não ao pé da letra novamente, ela toma um outro rumo. E aí, quando eu li essa frase para ela, ela falou, nossa, leva, porque clareou muito para mim quando você leu. Então, vamos lá, que eu acho que responde um pouco até do que a gente estava falando até agora, né? É da maternidade, é ter um filho, é arrumar um amor, pode ser tudo isso, pode não ser, e pode ser isso e outras coisas, né? Então, vamos lá. A realidade mostra que o desejo da mulher não se esgota ao ter um filho, nem ao eleger um parceiro, porque falo não é pênis. É pela ausência de um significante, falo, que homens e mulheres buscam de várias maneiras, então, homens e mulheres, né? Buscam de várias maneiras, sempre inoperantes, tentar suturar uma falta que é irredutível. O falo é um representante não do poder, mas do desejo, eminente significante da falta, né?
Então, acho que isso dá uma clareada. Claro que não responde tudo, né? Não resolve tudo, mas dá uma grande clareada, né? Dessa questão do pênis, do falo, né? A gente sempre leva um pouco essa questão do falo como um poder. Ah, nossa, essa mulher é fálica, né? Essa mulher é empoderada, então ela é fálica, ela, enfim, né? Então acaba levando um pouco mais para esse lado do poder e não necessariamente, né? Mais da questão do desejo. E a questão do desejo é sempre incessante, inalcançável, que bom, né? Somos seres castrados justamente por isso, né? Então, acho que dá uma clareada um pouco melhor e vai mostrando, vai dando dicas para a gente, né? Que é isso, né? Não é a maternidade, não é o salto, não é o homem ou o marido ou a parceira, pode ser e pode não ser também, né? Então, já estou caminhando um pouquinho para o final. Você quer fazer algum apontamento que te reverbera alguma coisa até aí? Sim. Eu trouxe a questão para a Aline na nossa conversa prévia, porque ficava muito interminável para mim esse assunto, não ficava muito claro. A Beauvoir fala muito, ela tem um capítulo próprio para falar sobre a psicanálise, não era psicanalista, era uma filósofa existencialista, mas ela trata a inveja do pênis como uma inferioridade que as mulheres teriam socialmente dos homens. É claro que elas têm, porque os homens sempre estiveram numa posição de poder. Então, eu trouxe para a Aline, né? Até trazendo uma coisa pessoal minha, né? Falando, claro que eu tinha inveja do meu irmão, ele podia fazer tudo. E para mim era uma outra história, né? Fecha a perna, se comporta. Ele podia dar 1000 cambalhotas e ficar com 15 mil meninas. É claro que eu tinha inveja. Então, assim, mas não tem a ver com o órgão em si. Claro, o órgão representa algo, pode sinalizar algo. Dentro de cada família, possuir ou não, apareceu uma criancinha ali. Possuir ou não um pênis pode significar e representar algo, né? Mas, enfim, fica interminável aí, né? Eu acho que essa frase que a Aline trouxe exemplifica muito bem do que se trata. Uhum. Puxando o gancho, né, que a Kim falou de interminável, apareceu um questionamento muito importante aqui, né? Essa relação entre mãe e filha também passa pelo Édipo quando a filha é trans. Então, como eu disse, né, é um assunto muito vasto e muito delicado. O complexo de Édipo acontece em qualquer forma, de qualquer maneira. Como se desemboca isso é muito relativo, é muito complicado, né? Mas acontece sim, né? Como eu disse, a questão do menino, né? O menino com a mãe ou a menina trans com a mãe é a mesma coisa, assim, né? Acontece o processo. Não vou nem entrar nisso porque eu tenho até receio de me equivocar ou errar em alguma coisa, mas o Édipo acontece em qualquer situação, seja trans, seja bi, seja hétero, seja homo, né? Acontece. E é a partir do Édipo, inclusive, que vai tendo essas saídas, né? Não que não é a resolução, não é porque aconteceu assim que vai ser, né? Porque é uma coisa inata, não tem o que dizer. Mas acontece, tá? Eu só pararia aí para eu não ser equivocada. E aí, para caminhar aqui para o finalzinho, como eu disse, né? O Lacan, ele vai, a partir dessa questão do continente negro, do enigma do feminino, que o Freud esbarra ali e para, o Lacan avança dizendo justamente isso, que vai para além da maternidade, não é só a maternidade, mas aí o Lacan, né, ele utiliza às vezes até fórmulas matemáticas para explicar algumas coisas, né? Então é um pouco mais complexo, mas ele avança de uma forma bem interessante. Para quem tiver interesse, né, a partir dessa nossa fala, quiser aprofundar, a Ana Sui, como eu disse, né, ela está no Instagram, é uma pessoa que fala bastante sobre feminilidade. As obras do Lacan, dependendo do seminário, tem um seminário, acho que é do amor, que se eu não me engano, ele fala bastante dessa questão. É complexo, como eu digo, mas ele avança bastante nisso. E aí eu acho muito interessante quando ele fala que não existe a mulher, né? A mulher não existe, né? E aí também quando eu li isso, eu falei, como assim, né? Que ele está querendo dizer com isso, né? E ele usa a, né, de letra maiúscula, né, destacado, justamente para dizer isso, que não existe a mulher única, universal, que tem que seguir um padrão, que tem que seguir uma norma, uma regra, uma exigência da sociedade, né? São as mulheres, né? E cada uma à sua maneira,
a sua forma, no seu caminho, buscando o seu próprio caminho, as suas próprias respostas. Então, para fechar aquela pergunta que a gente fez lá no comecinho, né, o que é uma mulher? Eu peguei uma pessoa aqui, uma teórica também para responder para a gente, daquela forma bem psicanalítica, né? Para a gente fechar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Da Maria Rita, que eu já li, e esse aqui é o último. O que é uma mulher? Eu lhes asseguro, eu não sei. Não acredito que vocês saibam. Não acredito que alguém possa saber até que ela tenha se expressado em todas as artes e profissões abertas à habilidade humana. Então, acho que isso é uma resposta não fechada de que não sei, acredito que ninguém saiba, mas que cada um à sua maneira vai descobrir e vai encontrar o caminho. Acho que é isso. Aline, Kim, Oi? podemos partir para as perguntas? Podemos. Bom, obrigada. Desculpa se eu fui acelerada, porque às vezes eu falo. Mas vamos lá, agora eu fico mais relaxada para abrir. Obrigado, né? Claro, de vocês estarem participando, né? Enfim, adorei a fala, né? Fez aqui eu refletir nesses textos freudianos. Também me deparei, também esmiucei, li, reli, né? Em alguns momentos da minha vida. E a gente vai, de certa forma, dilapidando muitos conceitos, né? Que, num primeiro momento, possa soar, né? Como vocês dizem aí, machista, enfim, né? Mas eu não acredito nessa hipótese. Eu acredito com a época, assim, como você mesmo disse, né? Pessoal, eu tenho aqui umas 10 perguntas para a dupla, mas eu não quero atravessar, né? Eu gostaria, de certa forma, que vocês escrevessem, pensassem em algo para trazer aqui para nossos colegas, né? Enquanto isso, enquanto vocês pensem numa pergunta ou aquilo que chamou a atenção, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade não é uma pergunta técnica nem nada, né? Eu pergunto toda vez que eu tenho a possibilidade, diante de uma questão de uma palestra, de uma fala, perguntar para psicanalistas mulheres, né, de certa forma. Eu entendo, né, aquela sensação da inveja do pênis não está ligada só à relação ao poder, tem relação ao desejo, enfim, tudo mais. Você disse uma frase importante que Freud disse em uma época, né, sobre anatomia é destino. Ele cita essa frase, na realidade é de Napoleão, né, na realidade. Mas, de certa forma, a criança bem pequena, Freud traz durante a obra, né, sobre as fantasias e que aparece no consultório sobre eu sonhava que eu tinha um pipi, eu brincava com minhas amigas de fazer xixi de pé. Tem até uma passagem, né, que quem foi meu aluno, quem é meu aluno, acho que já ouviu falar, né? Eu sempre falo isso na sala de aula. Quando eu cheguei da clínica há um tempo, da faculdade, acho que era, minha filha estava com uns 2, 3 aninhos, ela estava brincando no quarto, e a minha esposa aponta e fala, olha para ela, né? Aí eu olhei assim e eu vi que ela tinha um volume na calcinha dela ali, sabe? E eu perguntei, filha, mas o que é isso? Né? E ela fala, é o meu pipi, né? Isso com 3 aninhos, né? E aí eu falo, nossa, mas que pipizão. Aí eu podia ter ficado quieta. Aí ela fala, ela solta, é maior que o seu, né? Aí eu falei, putz, né? Ainda por cima, né, de ter, e fala. Eu trago isso porque eu acho que está relacionado por uma questões psíquicas, simbólicas, evidentemente, né? Mas a questão nem é essa. Eu fiz esse pano de fundo para fazer um recorte de uma coisa interessante que não só eu, como vários analistas já perceberam, principalmente com vocês, analistas mulheres, né? As mulheres analistas, elas têm uma pegada diferente, né? Eu acho que tem uma pegada profissional, né? Aquelas que se firmam, que se fixa, né? Você ouve uma analista falando, é impressionante, né? A fala, né? Eu acho que uma profissão comparável, que a gente vê algo parecido, é nas mulheres do direito, né? A gente vê algo nesse sentido, né?
Poderíamos falar várias coisas, se é fálica, se é isso, se não é. Não, a questão não é essa, eu não quero entrar nisso, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, se vocês percebem essa relação. É claro que isso não é em todas, evidentemente, né? Mas eu percebo com uma certa frequência das analistas, né? As famosas e as não famosas, que a gente vê falando em público, né? Como você vê isso aí na profissão que foi, durante muitos anos, dita masculina, né? Eu tenho aí uma breve experiência com atendimento de crianças. O som tá baixo. Tá melhor agora? Tá me escutando? Não, tá bem baixo. Será que é o nosso no geral? O meu também? Agora voltou. Tá me ouvindo, então? Tá bem baixo, Aline. Não tava assim. Mais pertinho aqui. E agora? Sim, agora sim. Então é a proximidade. Eu falei que eu tenho uma breve experiência com atendimento com crianças. Até então nunca vi aparecer tanto isso, né? Mas acredito muito que até dos casos de Freud foi muito do que ele viu na clínica. Por isso que não acho válido já taxar como machista, porque foi muito o que ele viu e o que ele escutou. Então, eu não sei se pelo fato de sermos mulheres, se acredito que talvez sim, né? A escuta mude um pouco, mas posso dizer que nunca apareceu dessa forma, assim, queria ter um pipi, né? Assim, né? Principalmente no atendimento com crianças, né? Tem o ciúme do irmão, tem questões relacionadas ao nascimento do irmão. Mas é bem interessante pensar, porque caso aparecesse, né, como que separaríamos, né, como que entenderíamos isso, né, essa expressão desse conceito de inveja do pênis. Não sei como que a Aline vê, você acha que, como que ficaria? Eu achei bacana, porque nunca ninguém tinha me questionado sobre isso. E eu até ia perguntar o que você diz sobre uma pegada diferente, Ale. Eu acho que a partir daí eu conseguiria desenrolar. Eu diria assim que tem uma fala segura, reta, diretiva, típicas de homens falando, sabe? Eu acho que seria isso que eu queria dizer, né? Deixando bem claro, né? Não sendo generalista e nem preconceituoso, longe disso, né? Uma forma no dizer, não tem nada a ver com feminilidade, não é disso, né? A gente percebe que ali, né, a questão é diferente, a forma como lida com as relações, principalmente assim em relação, ainda mais quando ela vai se resolvendo no seu processo analítico, né, sobre decisões, sabe? Elas vão pensando, de certa forma, eu não sei se é correto dizer mais masculina, acho que não é essa a questão, né? Mas eu percebo que há um diferencial em algumas mulheres analistas que aparece assim com uma certa frequência, que eu percebo. Legal. Então agora eu consegui. Bacana, por isso que eu gosto dessa parte do final, né? Que vai dando vários insights e associações livres, né? Porque quando você falou isso, me remeteu um pouco à ideia de uma pegada que você diz um pouco mais. E olha que interessante, né? Porque vai contra totalmente o que me incomodou na época. Uma questão mais maternal. Uma analista um pouco mais winnicottiana, né? Aquela analista que não era isso, né? Não, era o contrário. De portar, né? De se apresentar, né? De apresentar algo assim de contornar mesmo, né? Eu percebo que não uma materna, contrário, né? Uma questão mais paterna, eu diria. Né? Exato. E me reverberou para esse lado, mas aí quando você foi falando mais, assim, né? E aí foi vindo na cabeça as minhas referências, né? Ana Sui, Maria Homem, mulheres grandiosas, né? Maria Rita Kell, enfim, realmente, né? Elas aparecem com uma força, né? Diríamos assim, seria errado também falar, mas uma personalidade forte, eu diria, sabe? Exato. É algo impactante, Exato. Né? É uma palavra que eu não gosto muito de usar, que está muito em alta, mas empoderada, né? Uma mulher que
né, com certeza daquilo que está falando e que traz uma firmeza no que está falando, né, que você fica, caramba, e de novo, não sendo preconceituoso, mas é uma postura, né, masculina no sentido de que vai tudo de contrário do que a gente está falando agora, mas querendo ou não, está tudo muito enraizado, né? Essa coisa o homem se portar, o homem aparecer, o homem falar, e elas vêm, né, com uma alta feminilidade, de novo, não é atributo que diz, né? Sim. Mas com muita certeza, né, de si, do que está falando ali. E arrisco dizer, com certeza, que tem a ver com o avanço da análise de cada uma e quanto elas mergulharam, né, no tripé, acho que, sem dúvida. Nem sei se eu te respondi, mas, não, mas achei interessante até o apontamento que você fez, porque nunca ninguém tinha feito, e eu nunca tinha parado para pensar, inclusive, nisso. A gente também tem, claro, homens muito importantes na área, mas as mulheres estão ganhando um espaço muito grande, sim, né, as analistas. Sim. Né? Eu diria que vocês são a maioria. Exatamente. Vocês são a maioria. Né? Sem sombra de dúvida, né? E é algo assim que é interessante. Pessoal, eu coloquei aqui também, né? Não foi uma pergunta, foi só um ponto de vista, né? Como você não tem respostas, né? Mas agora está aparecendo aqui umas perguntas, né? A mulher estando no lugar onde poderia estar, somos a maioria? André, eu não estou entendendo direito a sua pergunta. Agora chegou tudo. Você está lendo, Aline? Tô acompanhando. Uma mulher se não. destacando na vida profissional se apodera do falo, no sentido de ser desejada. Nos consultórios temos conflitos em casamentos causados por essa apoderação do falo. Gostaria de comentários sobre. Tá. O da Andréia foram só comentários, só afirmações, sim. Que concordo, né? É isso. A mulher, onde pode estar, onde quer estar, né? Cada vez mais. E agora do Luca é interessante, eu vou até ler de novo, porque uma mulher se destacando na vida profissional se apodera do falo, no sentido de ser desejada. Nos consultórios temos conflitos em casamentos causados por esta apoderação do falo. Gostaria de comentários sobre. Eu não sei se eu entendi, Luca, mas talvez você está querendo dizer quando vem uma demanda de pacientes que trazem como, digamos assim, queixa, né? De mulheres que talvez tomam uma frente do marido, em termos de salário, acho que é isso que você está querendo dizer? Parece que sim. E que isso causaria um conflito, talvez até por ter uma disputa, né? Um comentário que eu posso fazer é tenta organizar isso daí, porque às vezes numa relação precisa de alguém numa posição um pouco mais passiva, o outro numa posição um pouco mais ativa. Quando a gente fala em feminino e masculino, né, são formas subjetivas, né, são posições subjetivas, masculino sendo ativo e não necessariamente sendo um homem. Então, acredito que vai muita análise, muita conversa também no casal, né, para organizar, para ver como é que dá porque o homem pode se sentir um pouco mais fragilizado, talvez vendo a mulher ocupando vários lugares, e enfim, eu acho que vai muito de uma escuta e ver aí como é que dá para ser combinada a relação. Eu diria para ambos irem para análise, porque tem uma questão importante aí, né? Acho que principalmente o marido, né? Porque, exato. Desculpa estar atravessando, eu não aguento ficar quieto. Mas eu gosto da troca. A Andréa colocando aqui, quanto mais a mulher se apodera, muitas vezes o marido se fragiliza. Se fragiliza justamente se ele não tiver, por exemplo, vamos supor, uma análise ou um conceito mais aberto e avançado da situação. Porque o homem, quando ele entra na análise, quando ele começa uma análise, ele ainda está naquele tempo que ele não pergunta o endereço para o homem do posto, porque ele dá 20 voltas, mas ele não quer perguntar, porque fazer isso é um papel que, de certa forma, tiraria a sua autoridade. Né? Então, quer dizer, o processo de análise, ele vai se despindo dessas coisas que não tem o menor sentido. Então, né, é muito da fantasia, do imaginário desse homem, não da mulher que está né, ganhando esse espaço. Né? Desmistificando muita coisa, né? O processo de análise é um processo contínuo de construção e desconstrução, principalmente, né? Então, acho que essa questão do homem até uma questão que a gente acabou levantando no outro bate-papo também, que é uma questão do homem sofrer também, porque a gente está falando muito da mulher aqui,
Mas tem um sofrimento de muitos homens de não se permitir se mostrar mais fragilizado ou ser um homem mais delicado, porque aí já começam a levar para o taxativo, né? Ai, né? Começam a colocar coisas muito pejorativas. Então, até na pós que eu fiz, né? Tem uma amiga que falou que tem uns grupos de homens que entram para falar sobre isso. O quanto eles sofrem de não poder se mostrar mais frágil, mais delicado, gostar de uma música mais delicada, ou enfim, né? E aí, para mim, são homens que não uma regra, mas que possivelmente estão em análise ali para tentar entender que é possível, né? E super passível de mostrar, né? De se mostrar e de que, como o Luca está falando ali, não existe uma disputa, né? Por mais que a gente tenha ali, né? Tudo muito enraizado, essa questão do poder, do falo, do quanto ainda a gente sofre uma questão patriarcal e tudo mais, mas se ambos estão em análise, vão entender que não tem nada a ver com isso, né? Não tem, são questões que vai se desmistificando, né? Acho que é um pouco disso. Homem pode chorar sim, exatamente, né, André? Tanto é que a taxa de suicídio entre os homens é bem maior do que nas mulheres, né? Isso é prova, né, de quanto, né? Não é que é mais macho, não é isso, né? Justamente o contrário. O que mais, gente? Alguém, por favor, levante uma questão. Vixe, agora veio bastante. Vamos lá. Agora veio a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Eu pecar na minha fala, me desculpe, mas como o professor Alexandre comentou, a mulher na psicanálise e na advocacia surge, porém nas escolas oficiais das Forças Armadas, tendo vivido isso. Elas, as oficiais aspirantes e ou tenentes, são preparadas por homens a se postar, independente da formação acadêmica, a ser falocêntrica, a tomar decisões próprias diante aos comandos de 100 homens ao seu dispor. Acho que é mais um comentário, né? Interessante pensar. Sim. Mas ele colocou uma coisa interessante, né? São treinadas por homens, né? Não, e ainda tem, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que não, né? Ainda tem uma questão ali, né? De, às vezes, a própria mulher ter que ralar pra caramba para se pôr no lugar, né? Mostrar que ela pode também, né? E aí virar aqueles conchavos entre homens zoando uma mulher e fazer piadinhas de que, como conseguiu subir, o que fez para conseguir, né? Enfim, né? Se deixar que a gente faz outra palestra para falar sobre tudo isso, né? Então, ainda assim tem muito a evoluir. Por isso que eu digo, né? Acho que se todos fizessem análise, talvez o mundo seria um pouco melhor, né? Com toda certeza. Os salários ainda são 30, exatamente, ainda tem toda essa questão muito enraizada, muito ainda a evoluir. E assim, eu sou às vezes um pouco utópica, né? Eu acho que as coisas, claro, a passos de formiguinhas, mas ainda tenho esperança de que em algum momento as coisas mudem, mas ao mesmo tempo, às vezes eu recuo e fico desesperançosa. Então, sei lá, o que vai desdobrar daí para frente. Políticas públicas ainda precisam evoluir, com certeza. A gente vai vendo quanto o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa, né? Sim. Não é só uma questão, né? É como quando faz uma fileira de dominó, né? Que bate, cai tudo. É mais ou menos isso. É muita coisa a se ver, né? Bom, eu estou percebendo que o pessoal está meio acanhado. Eu vou fazer uma última pergunta para encerrarmos, né? Como vocês veem essa questão desse feminismo que está aparecendo aí, de certa forma? Acho que aqui tem até uma receita. Vamos, antes disso, ver o que tem um comentário aqui. Vamos. Quando eu vou ao mecânico com uma figura masculina do meu lado, eles não falam comigo, falam com o homem, sendo que o carro é meu. Sociedade patriarcal. Homem sabe sobre carros e mulheres sobre... Nossa, é muito bom esse comentário, Tatiana, porque eu também passo por isso. Acho que todo mundo, né? Todas as mulheres passam. Quando eu vou abastecer o carro, e o meu carro, e às vezes meu companheiro que está dirigindo meu carro, e aí às vezes o homem surpreende, assim, quando eu falo, você calibra com tanto, por favor? E eu vou e faço, e eu pago e tal.
né, fica meio... Então, acho que todas as mulheres, em alguma medida, passam por isso de alguma forma, né? Mas aí, acho que emenda um pouco essa questão do feminismo, eu brinquei com a Kim, porque, assim, é uma coisa que a gente, como eu disse em algum momento, né, eu não falo muito sobre, porque eu tenho muita cautela de falar aquilo que eu não tenho propriedade. Assim, eu gosto de estudar a fundo e eu sei o quanto tem muita teoria sobre isso, tem muita coisa a se ler sobre isso. Então, eu vou ser mais breve, porque a Kim tem um pouco mais para falar sobre isso. E eu, assim, eu digo que eu acho que, para mim, tudo que é extremo não é legal. Então, tudo que entra para um extremismo, né, de que, é assim, então, para mim não é válido, né? Então, o feminismo, né, como digo, não tenho propriedade para dizer, mas quando eu vejo aqueles extremos, né, Sim. feminista extrema, eu não acho bacana. Eu não me sinto confortável, eu não me sinto representada, né? Porque, como eu disse, para mim, não sei se isso quer dizer feminismo, mas para mim mulher tem que ser o que ela quiser ser. Se Sim. é aquela, porque tem alguns extremos que falam, e eu não vou generalizar porque eu não sei quem, mas assim, eu vejo algumas se dizem feministas dizendo, não, porque mulher não tem que cozinhar, porque mulher não tem que ficar comandando fogão. Ué, e se ela quiser? E se for uma mulher que quer ser mãe, dona de casa, lavar, passar, cozinhar enfim, porque ela quer, porque é um desejo dela. Então, para mim, é isso que, né, para mim faz toda a diferença, né? Todo Ter uma excesso, né? imposição. Todo excesso aponta uma falta, né? Exatamente. Pode falar aqui. Mesmo podendo existir essa forma, né, mais severa de vai por aqui, não se submeta, eu acho que não é o todo, não é a ideia, não é a proposta. Eu acho um movimento muito necessário. Ele só existe porque ele é necessário. Eu talvez não tenha tanta propriedade, mas pelo meu lugar de mulher interessada também pelo movimento, posso falar um pouco. E não quer dizer que só mulher possa falar, não mesmo, acho que quem conhece mulher, quem convive, mas as mulheres, talvez, por estar numa posição, né, a gente vê aqui pelos comentários, por vivenciar todos os dias algumas coisas, possam falar um pouco mais. Então, eu acho que o movimento ele é necessário. Tem uma onda também que, de alguma forma, vai negativando ele, né? Apontando os excessos, que às vezes tem mesmo, mas pode ser o nosso papel de falar, não, calma, né? Não é por aí. Eu entendo um lado mais radical, porque a opressão foi tão grande que eu consigo entender um lado mais radical, mas não é sobre isso. Se a mulher quiser ser mãe, ela pode ser mãe. Se ela quiser ficar na cozinha, ela pode. Se ela quiser casar, ela pode também. Mas é importante a gente ver o quanto que, historicamente, isso foi colocando a mulher num lado mais passivo, né? Então, eu cada vez mais fico revendo, tentando não ter um feminismo defensivo, porque eu descobri que não precisa, então eu vou tentando analisar quais são meus privilégios, porque mesmo sendo mulher, a gente sabe de algumas coisas que a gente passa, mas aí eu tento ir me localizando, né? Eu acho o feminismo muito necessário, acho que falta conhecimento, porque muito do que se propaga é de uma coisa muito negativa, né? São mulheres agressivas e vão tacar fogo em tudo e não se depile. Não tem a ver com isso, né? O buraco é muito mais embaixo. As pessoas confundem feminismo e feminilidade, né? Eu acho que são duas instâncias bem diferentes e que aí acabam virando um emaranhado e está muito mal definido no momento, né? Acho que enquanto grito as coisas se embolaram e aí precisa de novo começar a rever e definir, né, esses papéis, porque existem sim papéis, né? A gente, e tanto o homem quanto a mulher pode estar onde quiser e fazer o que quiser, desde que a gente tenha os nossos papéis bem definidos e bem delimitados e desenhados daquilo que a gente deseja, né? Perfeito. E tem muito a ver com o que o Luca falou ali, ó. Iniciamos em feminilidade, migramos para o feminino, é verdade, porque são coisas muito diferentes. Feminilidade é tudo que a gente falou até agora, e agora a gente acabou querendo, sem querer, entrando, né, nessa questão, que é uma coisa que eu tive com cuidado, e às vezes a gente acaba caindo, essa questão do gênero, né? Mas é um assunto muito atual e que tem muito a falar ainda, então Sim. acho que é impossível não cair nisso, né? Sim, claro. Não tem como, né? A gente está falando de feminismo, de mulher, enfim. Bom, pessoal, são 9 horas, né? Hora de dar tchau, né?
Eu agradeço, né, a presença de todos vocês que estão aqui presentes, né? Sem vocês aqui, né, nada disso seria possível, né? Esse bate-papo, essa conversa, né? E onde a gente troca experiência, escuta, aprende, né? E acho que isso que é importante do nosso papel, assim, como analistas e como futuro analistas aí também, né? Quer dizer as últimas palavras, senhorita Kimber e Aline? Bom, só queria agradecer, eu sempre falo que eu amo esse finalzinho, porque é onde acontecem as trocas, né? O escutar as outras pessoas, acho que é muito importante. Então, agradeço todo mundo que comentou, que esteve aqui até agora, né? Por mais que é online, tá todo mundo na sua casa, tá friozinho, mas estão aqui, né? Então, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pela recepção de todo mundo aqui na HNEP, pelo convite, Ale, foi uma honra e estamos prontos para outra aí. Vamos lá. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-las conosco. Deus já falou por mim de alguma forma, eu quero agradecer mesmo a participação de todos. É muito importante, né? Parar para pensar, falar um pouco, se escutar um pouco, e além do que, né, tá dado, acho que vale a pena a gente sempre se escutar. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, tenham todos uma ótima noite. Encerramos aqui o ciclo de palestra 2021 da HNEP. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, valeu.